dia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bela, né? Eu e o João somos casados vamos fazer terça-feira, 19 anos. E eu tenho 3 filhos e é assim Oi. E uma grande responsabilidade de estar aqui. E eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema da verdadeira feminilidade. E quando eu falo essa expressão, o que vem na sua mente? Hoje em dia a gente vê tanta coisa por aí, né, sobre mulher, tantas informações antagônicas, extremas sobre essa questão da mulher, né? Algumas imagens que poderiam estar vindo aí na mente de vocês podem estar relacionadas com o movimento feminista. E esses dias eu estava lendo sobre o assunto e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Que o movimento feminista, ele começou, a primeira reunião considerada oficial do movimento feminista foi dentro... Som. Deixa o outro aí, que se falhar de novo eu coloco. Mas a primeira reunião, eu achei muito curioso isso, ela foi dentro de uma capela metodista. Porque foi em 1848, numa cidade que chama Seneca Falls, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E por que começou, né? Qual que é a relação? Hoje em dia, a gente às vezes dificuldade de pensar essa relação, né, do feminismo com o feminismo. Melhor trocar, né, o microfone. Deixa eu tirar aqui. Me ajuda aqui, que você colocou. Aqui, ó. Porque, no início, haviam lutas legítimas, né, a respeito das mulheres. Elas lutavam pelo direito ao voto, pelo direito à propriedade, elas não podiam ter nenhum bem no nome delas. E várias outras injustiças, como violência contra as mulheres, né, abuso contra as mulheres. E, se existe um tipo de violência nesse mundo, a gente espera que hajam cristãos ali, né, como resposta à violência. E essas mulheres foram, né, uma resposta ali naquele momento. É óbvio, né, que depois veio a segunda onda do feminismo, e aí começou a confusão mesmo que a gente vê aí hoje, né, que principalmente pelos ensinos da Simone de Beauvoir, que ela falava muito da liberdade sexual, a favor do aborto, do gênero como uma construção sexual, ela defende o fim da família. E hoje estamos aí lidando com essas questões todas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na verdadeira feminilidade, principalmente para as pessoas que têm uma jornada cristã, às vezes vem na mente aquela mulher que ela é exclusivamente dedicada ao lar, né, mãe, casada, que se veste de uma maneira romântica, né, com cabelo comprido. E será que é isso mesmo, né, que a Bíblia fala? Então, eu queria conversar um pouco com vocês aqui, compartilhar algumas questões, né? E a gente vai passar aqui pelo contexto da Bíblia na história da redenção, na narrativa bíblica de criação, que é de redenção, para a gente ver um pouco do que a Bíblia fala sobre essas questões. Né? E por que é importante a gente ver a Bíblia? Porque, pegando jeito aqui, tá, gente? Nossas definições de qualquer coisa, inclusive dos sexos, não podem vir de outro lugar que não seja a fonte primária e criadora, o próprio Deus. Então, se a gente pensa, né, a mulher, por que Deus fez homem e mulher? A gente precisa ir lá, né, observar em Gênesis, na criação, quando Deus fez tudo, no primeiro dia separou a luz da escuridão, no segundo dia separou as águas do céu, no terceiro dia separou as águas do mar e criou a vegetação, no quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia os animais do céu, do mar e as aves do céu, e no sexto dia ele criou os animais da terra e criou o homem e a mulher. Tudo o que Deus fez na criação, antes da queda, havia uma perfeita harmonia. A desarmonia só começou a existir depois da queda. E é até difícil da gente pensar, porque a gente vive num mundo caído, né? A gente vive, nós lidamos com os nossos próprios pecados, e uma sociedade, né, permeada pelo pecado, a gente tem, às vezes, dificuldade de imaginar
como seria esse mundo nessa perfeita harmonia? Como seria o homem nessa perfeita harmonia? A mulher nessa perfeita harmonia? A relação do homem com a mulher, da mulher com o homem nessa perfeita harmonia é uma abstração para a gente, né? Mas a gente vê aí em Gênesis, nesses textos, alguns que eu vou passar com vocês aqui, que algumas questões que passam por o que seria essa perfeita harmonia. Gênesis 1, 27 fala, então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher, todos os dois gêneros foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os homens são a imagem e semelhança de Deus, as mulheres são a imagem e semelhança de Deus. E o homem é a imagem e semelhança de Deus da sua maneira, e a mulher a imagem e semelhança de Deus da sua maneira. Por quê? Porque Deus quis assim. Ele quis revelar a sua imagem e semelhança por meio das mulheres e por meio dos homens, através do jeito de ser das mulheres e através do jeito de ser dos homens. E Deus os abençoou depois de ter criado o homem e a mulher, e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus falou para o homem e para a mulher. Falou para eles dominarem a terra. Isso é o chamado mandato cultural, que foi dado ao homem e também à mulher. Não é uma coisa exclusivamente masculina, por mais que, às vezes, em alguns contextos cristãos, a gente vê algo que transmita algo nesse sentido, mas é também para a mulher. E, depois, Deus viu que tudo que ele havia criado, isso foi após a criação de tudo, criou o homem, criou a mulher, e aí ele olhou para tudo que ele havia criado e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. E no 7º dia, o que Deus fez? Descansou, contemplou toda a criação dele. Ali ele encerrou a criação, né, o poder criador dele, e ele ficou muito satisfeito. Pensa algo que Deus olha e fala, isso é muito bom. Se Deus é o Criador, se Deus é bom, se Deus é o Deus de amor, algo que ele olha e fala, isso é muito bom. Então, o homem e a mulher, né, a forma que eles foram criados, a forma da harmonia lá no início, é uma coisa muito boa. E essa distinção do homem e da mulher é muito boa. Mas, o que aconteceu? Aí veio a queda e quebrou toda essa harmonia, né? E antes, até falar uma coisa assim que é legal a gente ver, quando a gente pensa, né, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, as peculiaridades do homem e da mulher e os diferentes papéis do homem e da mulher são como, às vezes as pessoas falam, né, isso é até um discurso, às vezes, do movimento feminista recente, o distorcido, né, que como se o papel da mulher fosse algo que diminuísse a mulher. O papel da mulher fosse algo que fosse... A mulher, hoje em dia, acho que várias de vocês lidam com isso aí, quando a gente fala que a gente é cristã, quando a gente fala que a gente ama, às vezes, cuidar do lar, serviço do lar, ou cuidar dos filhos, a gente é mal vista, porque elas entendem que esses princípios cristãos são alguma coisa que diminui a mulher, como se isso fosse algo que reduzisse ela. Mas... sabe quando você pensa assim, uma estrada que tem uma mão dupla e você sabe que de um lado os carros estão indo para um lado e do outro o carro está vindo para o outro? Isso é uma limitação, mas que traz uma segurança e traz liberdade. Você pode fazer uma curva na estrada tendo a certeza que não vai estar... Tendo a certeza sim, né, gente? Às vezes vem um louco na contramão. Mas, às vezes, você tem a certeza, você pressupõe que não vai estar vindo um carro ali na frente. Então, é um limite que traz segurança, é um limite que traz liberdade. Então, quando, na criação, Deus fez algumas peculiaridades aí do homem e da mulher, é para a segurança, é para a liberdade, a verdadeira liberdade, não a liberalidade, igual a gente vê, às vezes, em alguns discursos. E aí, em Gênesis 2, tem uma lupa nessa parte da criação de Gênesis 1, da criação do homem e da mulher, como se fosse uma lupa, e a gente vê isso mais detalhado, como que foi. Então, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Para a turma antiga aí, né, vai lembrar da imagem e semelhança de Deus, auxiliadora idônea.
O que acontece? Essa palavra que fala aliada semelhante, ela é, no original, uma palavra ezer, é a palavra ezer. E aí, eu coloquei aqui 3 traduções diferentes que usam 3 formas de traduzir. A NVI, que é aliada semelhante, a NVT, alguém que o ajude e complete, e a Almeida, que é auxiliadora idônea. As traduções antigas, né, o pessoal mais antigo aí já conhece bastante o auxiliador idôneo. Só que o que acontece? No português, algumas pessoas começaram a interpretar essa auxiliador idôneo como se fosse assim, algo de segunda categoria, como se fosse assim, o homem foi criado e a mulher é uma auxiliadora, né? Ela é alguém que está ali meio que como um amuleto, talvez, sei lá, como que a gente poderia explicar. Mas como se ali tivesse alguma ideia de um demérito da mulher, né? Só que essa palavra ezer, a gente pode ver aqui em 2 salmos, ela aparece em vários lugares da Bíblia, falando do próprio Deus. Eu separei aqui esses 2 salmos, que quando está escrito, por exemplo, no Salmo 121, 1, 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Essa palavra socorro, ezer, ela está falando do próprio Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em Gênesis, está errado aqui, tá, gente? Salmo 89, 19. Outra hora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, ezer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Então, quando a gente pensa assim, se a mulher é ezer, e ezer fala de um atributo do próprio Deus, não dá para falar que isso é um termo que significa um demérito ou algo que seja inferior. Não tem como pensar, porque se Deus é esse Deus, né, que quando a gente está ali, essa palavra diz que quando a gente às vezes está num sofrimento, numa angústia, Deus é aquele que vem, que nos ajuda, que nos socorre. E é esse atributo de Deus que Ele escolheu manifestar de uma forma especial nas mulheres. Significa que os homens, às vezes, não vão manifestar isso? Não, não significa isso. Não é isso que está falando. Mas significa que a mulher foi criada com essa identidade. Foi a identidade que Deus colocou no homem e na mulher lá na criação, antes da queda. Então, a mulher foi criada com esse papel especial para ser ezer. E logo em seguida, em Gênesis 2, ainda nesse contexto da criação, antes da queda, quando o homem olhou para a mulher, porque antes aqui, né, eu não coloquei todos os versículos para não ficar extenso demais, mas só colocar o cronômetro aqui, gente, que eu esqueci, senão vou perder no tempo. Aqui na criação, antes de Deus criar a mulher, Ele pegou Adão e mostrou todos os seres vivos. Foi quando Adão foi dando nome, né, para todos os seres, os animais, e ele viu que não tinha nenhum que lhe fosse esse semelhante, né, ali. E aí, quando o Adão vê a mulher que Deus criou, ele falou, isso é uma música, esse aqui é um cântico que Adão fez. Ele fala, essa por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela seria chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, isso aqui ainda está lá no contexto da harmonia perfeita, antes da queda. Então, essa história do homem deixar pai e mãe, você vê que pressupõe uma ação do homem. Não fala de nenhuma passividade do homem, né? Essa é uma questão que lá na criação já foi colocada ao homem também, né? Sobre ele deixar o pai e mãe e se unir à mulher e se tornarem uma só carne. Então, essa imagem, como se fosse uma dança, né? E o homem conduzindo a dança, essa imagem é uma boa analogia dessa criação do homem e da mulher. Não é um homem que ele manda, não, é um homem que conduz. É isso que Deus criou, um homem como se fosse uma dança, e a mulher que se deixa ser conduzida ali como a ezer, como auxiliadora. E isso é uma analogia linda dessa criação, dessa harmonia que Deus fez, da interação do homem e da mulher. E ele olhou para isso e falou que isso é muito bom. A gente, às vezes, tem dificuldade de pensar, porque hoje é tão confuso, né?
Lógico, a gente somos pecadores e as relações são permeadas pelo pecado. Às vezes é difícil a gente relacionar essa relação entre os sexos, até essa discussão social, tirando, às vezes, até saindo, extrapolando as nossas questões pessoais, vendo a sociedade, a confusão que é, né, quase que uma guerra dos sexos, o homem contra a mulher. Quem assistiu aí o filme da Barbie viu, né, essa questão, as mulheres ali querendo criar a Barbilândia, um mundo onde os homens são um supérfluo, eles não são necessários. E ali também é engraçado, que eu considero aquilo uma caricatura dos nossos tempos, porque no início do filme, para quem viu, elas desprezam a maternidade, né? Elas quebram as bonequinhas lá, as mulheres quebram as bonecas bebês, e elas querem ser elas começam a desejar as bonecas profissionais, né? E durante o filme, em 2 momentos, eles falam mal do corpo da mulher grávida, falam como se fosse algo assim horrível. Não estou falando que a gente também, né, tem que achar tudo maravilhoso, mas você vê que tem ali uma questão da desvalorização da maternidade, né? Isso tudo que eu estou falando, já é um quadro da queda, que trouxe essa confusão, essa harmonia, que é retratada em Gênesis 3. E depois que Adão e Eva comeram lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus chega para Adão, a princípio, e pergunta o que aconteceu. E aí ele fala, foi essa mulher e tal. Aí ele conversou ali com eles, e depois ele falou, a mulher, em Gênesis 3,16, o que Deus falou com a mulher após a queda. A mulher, ele declarou, multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz filhos. E o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Em algumas traduções está escrito, seu desejo será para o seu marido. Então, você começa a ver que essa ideia de dominação, um homem tentando dominar a mulher tentando dominar o homem, isso é um quadro a partir da queda. Não é isso que Deus deseja para os filhos dele. Não foi esse o intuito inicial da criação. Isso é uma questão que veio a partir do pecado na vida do homem e da mulher. E logo após aqui, o que Deus fala para o homem tem a ver com o trabalho, né? O trabalho já existia, porque quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, Ele falou para eles cultivarem e guardarem o jardim. E isso é trabalho, né? Cultivar, guardar, está ali. Mas, a partir da maldição, o trabalho estaria ligado à fadiga, da mesma forma que o parto estaria ligado a dores. Então, essas questões começaram a vir, e é o que a gente lida hoje. Mas veio Jesus. E aí mudou tudo. Mudou tudo porque foi um toque de mágica e tudo se fez novo? Não. É um restabelecimento progressivo da harmonia da criação, que será inteiramente restabelecida somente na eternidade. Mas, hoje, porque Ele veio, morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, Ele é o nosso Redentor. E Ele deixou em nós o Espírito Santo, que é Ele morando em nós, e pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina a ir restabelecendo a nossa vida, numa progressão, essa harmonia. É famoso, como o João diz muito, né, o reino já e o ainda não. A gente vive já muitas coisas do reino, e ainda não, porque a gente ainda está nessa luta aqui. Né? Então, algumas coisas que a gente vai ver aqui pelo Novo Testamento, após esse quadro da redenção, que a gente vê que já são ensinamentos para a gente ir restabelecendo essa harmonia nessas relações do homem e da mulher. E em Gálatas 3, 26 e 28, tem um versículo aqui que fala como que a redenção ela impacta de uma maneira igual o homem e a mulher. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há grego, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, todos os homens, todas as mulheres são igualmente pecadores, são igualmente herdeiros da graça, são igualmente feitos filhos pela fé em Cristo Jesus. Somos iguais nesse sentido. A Elizabeth Elliot tem essa frase, ela fala que as igualdades entre vocês já foram delineadas, igualmente pecadores, igualmente responsáveis, igualmente necessitados de graça, igualmente objetos dessa graça. Então, nesse quesito, nós somos iguais. Somos todos pecadores, todos precisamos reconhecer
a nossa falta de harmonia e a nossa necessidade de Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados, sejam restaurados. Todos nós somos carentes dessa graça. E em 1 Pedro, que também fala, né, sobre todos nós somos co-herdeiros do dom da graça e da vida, como está destacado aqui. Mas aí a gente vai ler esse contexto do versículo e ver que aqui tem outras informações também. Marido, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, aqui, além dessa questão que fala da igualdade, né, que nós somos co-herdeiros do dom da graça, está falando algo específico para os maridos. Fala para eles serem sábios no convívio com a esposa. E quando a gente, né, no início eu falei da verdadeira feminilidade, pode ser que alguns de vocês tenham pensado num contexto, às vezes cristão, às vezes, né, que as pessoas dizem ser cristão, de um homem que é autoritário com a mulher, de um homem que não escuta a sua mulher, de um homem que ele se sente no direito de falar, eu sou cabeça, eu mando, tananá, tananá, mas não é isso que a gente vê a partir daqui. Né? Muito pelo contrário. Aqui, quando a gente pensa assim, né, nessa história do homem ser dado esse lugar dessa condução, aqui vem uma responsabilidade enorme. Por quê? Ele tem que ser sábio no convívio com a esposa, tratando com honra como parte mais frágil, para que as orações dele não sejam interrompidas. Gente, isso é muita responsabilidade, muito sério. E, também pegando um ponto aqui, né, que alguns já leram, falam assim, mas que história é essa dessa mulher como parte mais frágil? O frágil aqui, mais uma vez, não necessariamente, de fato, não vai falar de algo inferior, fala da sensibilidade da mulher, fala de uma força física, às vezes, porque se a gente pega, isso é fato, né, gente? Se a gente pega um grande grupo de homens, um grande grupo de mulheres, e for medir a força do grupo de homens com o grupo de mulheres, a tendência é que os homens sejam fisicamente mais fortes. Pontualmente, claro, vai ter uma mulher que é mais forte que um homem, enfim. Como diz o Guilherme de Carvalho, um pastor que a gente ama ouvir, né? Depois, quem quiser, eu posso compartilhar aí os conteúdos maravilhosos dele. O homem e a mulher, o papel do homem e da mulher é poroso, não é algo encaixotado. Tipo assim, o homem é mais forte, acabou, todos os homens são mais fortes. A mulher é mais frágil, todas as mulheres são mais frágeis. É algo poroso. Por quê? Porque Deus quis assim. Deus criou cada mulher de um jeito, cada homem de um jeito. São tendências aqui do grupo, né? E outro texto que é legal a gente passar aqui sobre essa construção da verdadeira feminilidade é Efésios 5. Então, Efésios 5, 21, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui fala de uma submissão mútua, sujeição mútua. Não exclui o homem de se sujeitar à mulher. E aqui fala claramente das esposas. Né, cada uma de vocês deve sujeitar ao marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. E é interessante quando a gente pensa nesse paralelo que é feito da igreja com Cristo, por quê? Porque Cristo, nós como igreja, né, ele não nos impõe nada. Ele nos ensina, ele nos conduz, ele cuida da gente, ele espera a gente ter essa resposta para ele. Ele aguarda atitudes no interior do nosso coração. Não é uma coisa que fica ali mecanizada, ou não deveria ser, né, gente? Às vezes tem alguns contextos aí das coisas distorcidas, mas o que a gente vê na Bíblia não é isso. Então, esse paralelo da igreja com Cristo nos ensina algumas coisas. E aqui, então, é a parte que fala das esposas. Agora, continuando o texto, fala para os maridos. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesma como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. E aí, quando a gente pensa nesse contexto da submissão, não dá
para pensar no contexto da submissão sem essa parte, que inclusive está junto. Pensa uma mulher que é submissa a um marido que ama a mulher e se entrega por ela como Cristo se entregou pela igreja. E ele cuida dela, né, para santificá-la, para purificar pelo lavar da água, para fazer ela cada dia melhor, para lavar ela das coisas difíceis, das coisas, dos nós da vida, né? Para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, aqui está falando de um marido que cuida, que se importa, que entende as necessidades, que enxerga a mulher e que se entrega por ela, que serve ela. Né? E quando compara ainda com Cristo aqui nesse sentido da entrega, aí que a questão é mais séria ainda, porque é um homem que Jesus entregou a própria vida pela igreja. Então, às vezes, quando a gente fala, né, sobre submissão, eu mesma já tive momentos na minha vida que eu ficava, é submissão, não sei, mas a gente pensa assim, né, como que Deus criou as coisas para que elas tenham uma harmonia, e essa submissão, ela é um ingrediente dessa harmonia, junto com essa ideia do marido que se entrega, do marido que é um servo. Continuando o texto aqui, né, olha, continua a fala para os maridos, né, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, mais uma vez, repete aqui o que foi falado lá em Gênesis, no contexto da criação, antes da queda, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um grande mistério, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Aqui a gente tem esse quadro do progressivo restabelecimento dessa harmonia que Deus criou. E, para os nossos tempos, isso é assim, eu descobri esses dias, eu estava conversando com uma mulher que não é cristã, ela contando que foi criada para não depender de homem, que ela foi criada para o homem não pagar a conta para ela fazer tudo sozinha. E aí, ela se viu num relacionamento que o cara queria assumir ela e ela não queria, e ela estava relutante, porque ela não podia, que ela tinha que ser independente. E aí ela teve filho, e aí ela começou a querer muito se dedicar para a criação daquele filho, e o cara falando, para de trabalhar, porque você não precisa disso, eu consigo te bancar, e você se entrega para o filho. E ela começou a ficar louca, com um conflito enorme na cabeça dela. E aí um dia ela viu no Instagram uma mulher, que é uma nutricionista, também não sei quem é ela não me falou quem era, falando que ela falou a palavra submissão, e ela achou a coisa mais interessante do mundo, que ela nunca tinha ouvido falar, porque essa mulher não é cristã. E aí ela achou interessante, gente, que interessante esse conceito da submissão. E aí, eu não estou falando que submissão é deixar de trabalhar, tá, gente? Não me entendam mal. Mas, olha que interessante, a minha ficha caiu que no mundo que a gente vive hoje, ser submissa é uma ideia revolucionária. Porque se você fala, né, dependendo do contexto que você está, que você é submissa, o povo vai te achar trouxa. E outro contexto que é revolucionário é o homem que se entrega. Né? Fala aí, dependendo de onde você está, que você é um homem que se entrega pela sua mulher, que você cuida dela, você vai ser tido como trouxa. Então, são dois conceitos revolucionários nos nossos tempos. Eu acho que assim, né, a gente não viveu nos outros tempos, para dizer, mas nas décadas passadas, antes disso tudo mudar, esse modelo da família, né, mais permeada pela ética cristã, talvez isso seria normal, mas hoje não, hoje são conceitos revolucionários. Mas são conceitos que Deus criou para a nossa própria segurança. Não são falta de liberdade, são conceitos que Ele criou para que nós tenhamos a verdadeira liberdade. Né? Então, eu adiantei já esse slide aqui. Então, a gente vê dentro disso tudo que eu passei aqui, resumindo, o que seria essa verdadeira feminilidade. Quando eu falo verdadeira feminilidade, a verdadeira está ligada à verdade, que é a Bíblia. Então, o que a Bíblia fala sobre a feminilidade? Porque a gente escuta muita coisa por aí, que são conceitos dessa segunda onda do feminismo em diante,
né, que são distorções, e às vezes, dentro da igreja também, a gente escuta conceitos que, quando a gente vai olhar lá na Bíblia, não é bem isso. Então, a gente tem que se prender. Mulheres, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque a partir do conhecimento da Bíblia, a gente entende quem nós somos, e a gente não fica dando ouvido para distorções, até dentro da igreja, sobre nosso respeito. Então, a verdadeira feminilidade, o que eu passei aqui até agora? Imagem e semelhança de Deus, mandato cultural, aliada semelhante, filha de Deus pela fé em Jesus, herdeira da mesma graça, interdependente, submissa. Interdependente é esse conceito, né, da submissão mútua. Não é uma mulher que ela não é nem independente, nem dependente. Ela é interdependente, ela depende de jeito certo. Porque, de certa forma, a salvação dela, né, o relacionamento dela com Deus, é uma questão dela. Né? Existem, né, a identidade da mulher, o que ela gosta, o que ela não gosta. Existe uma área aí também, que é a individualidade da mulher do jeito que Deus criou ela. E aí, isso e outros na Bíblia, eu poderia passar aqui, por exemplo, Provérbios, eu poderia passar aqui por aquele texto que fala para as mulheres idosas ensinarem as mais novas a cuidarem do lar, que não significa que a mulher tem que ficar no lar, significa que ela é injustificável em relação à omissão nos cuidados dos filhos do marido. Não estou falando que ela não pode ser negligente. Isso não significa que ela não pode trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar do lar. Gente, se você vê na Bíblia algum lugar que fala que a mulher não pode trabalhar fora, depois vocês me mostram. Se você vê na Bíblia que fala algum lugar que a provisão do lar é exclusiva do homem, vocês me mostram também. Porque isso é mais uma extrapolação do que uma coisa literal. E quando mais a gente vai estudando, mais a gente vê que a mulher de Provérbios 31, por exemplo, ela é corresponsável com a provisão financeira do lar. Ela negocia terras, ela faz a gestão dos funcionários, ela tem ajudantes em casa. Né? Só que a mulher, ela é injustificável em relação à negligência dos filhos do marido. Da mesma forma que o homem é injustificável em relação à negligência da provisão e de tudo mais, da família que ele assumiu, que ele deixou pai e mãe para ir lá construir. Né? Então, a gente vê aí princípios, que são o quê? A Bíblia fala sobre o que a gente, né, o que a gente é. E aí tem a performance, que é o como a gente coloca em prática. O como a gente coloca em prática diz respeito ao nosso contexto, ao nosso tempo. As sociedades diferem em suas expectativas com relação ao comportamento masculino e feminino. Então, começa a fazer um exercício aí, né, de que essa palavra de Deus, que ela é perfeita para qualquer tempo e qualquer lugar. Como que as pessoas lá no século V eram em relação a esses princípios? Como que elas colocavam em prática esses princípios? O que era esse homem que se entrega? O que era essa mulher submissa? Hoje, imagina numa sociedade tribal, como que é ali um casal, ou uma mulher solteira também, ou um homem solteiro também, que tem essa percepção de Cristo, da redenção. O que é ele ser esse homem, ter essa masculinidade que a Bíblia fala? O que é essa mulher ter essa feminilidade que a Bíblia fala? E o problema é que muitas vezes a gente pega o nosso padrão, o nosso como que faz sentido para a gente, e começa a fazer disso uma doutrina. E aí a gente põe o foco na performance. Aí a conversa não é mais sobre o que a Bíblia fala para eu fazer, mas é como. E o como, às vezes, o meu jeito de colocar em prática e o jeito da Lelé colocar em prática vai ser diferente. Ela tem dons que eu não tenho. Deus criou ela com uma individualidade que eu não tenho. E eu não tenho que ser igual a ela. E ela não tem que querer ser igual a mim, senão a gente vai estar anulando essa beleza dessa diversidade que Deus criou. E aí, a gente idealiza uma mulher cristã e vai para o outro lado da distorção. Já não é mais a distorção do feminismo. É a distorção de uma mulher que... É um padrão de uma mulher que foi criada pelo nosso contexto. E aí vira quase como 100 receitas para a mulher biblicamente feminina. Né? Vira uma lista. Né? Eu não sei se algumas de vocês já mentalizaram, aí eu já viram, tipo assim, o que eu estou falando. Que a gente vê muito, principalmente no Instagram, em alguns contextos aí, que falam sobre feminilidade bíblica. E aí, às vezes, o que seria essa mulher? É uma mulher casada, ou seja, a solteira não tem como ser não tem como exercer essa feminilidade cristã.
Porque não, ela é casada. Ela é como se ela estivesse num lugar periférico da vida cristã, porque ela não casou. Ela tem muitos filhos. Aí, a mulher que é estéril, coitada, é tipo pecadora, tá? Alheia à nossa sociedade cristã. Né? A mulher que não trabalha fora. E aí a que trabalha, as outras ficam lá, fulana está lá trabalhando fora, deixa os meninos em casa com a babá. E aí ela ama cozinhar. E as que não amam cozinhar ficam lá, se desgastando na cozinha eternamente. Por quê? Porque eu preciso fazer comida todos os dias. Ela é uma dona de casa impecável. Ela não peca, ela não erra nas coisas da casa. A casa está sempre perfeita, super organizada. Acho que não deve ter filho pequeno em casa, né? Ela é uma mãe incansável, ou seja, essa conversa de mãe cansada, jamais, não existe uma roda de diálogo por isso. Por quê? Porque ela, não, mãe, né, cabelo comprido, roupas estilo romântico, é uma esposa condescendente, ela não é submissa. Porque a mulher submissa, gente, não necessariamente é uma mulher que não tem opinião, não é uma mulher que, às vezes, tem uma personalidade mais forte. Ela é uma mulher que, às vezes, traz o marido, olha, o que você acha disso? Só que o jeito que ela coloca é com graça, é com verdade, é com coração submisso. Mas ela dialoga com o marido, sim, sobre, às vezes, os pontos que ela está vendo que o marido não está indo de forma correta, até como uma irmã em Cristo, porque nós, como irmãos, a gente precisa se confrontar. Então, a esposa submissa, ela confronta seu marido como uma irmã em Cristo. Né? E aí, o que acontece, gente? A gente cria essa distorção da feminilidade bíblica como se houvesse um modelo a ser seguido. E não existe um modelo, porque Deus não fez um modelo. Não fez um tipo de mulher. Deus fez muitos tipos de mulheres. Só que a gente fica olhando umas para as outras, às vezes, como se a gente tivesse que encaixar, fica tentando encaixar elas, né, as outras, porque às vezes a conversa vira para a outra, fica uma conversa desagradável porque fica falando da outra. Fica tentando encaixar uma outra num quadrado que não existe, que não foi Deus que criou, que não é bíblico, que as pessoas falam que é bíblico, mas não é. Que a gente precisa estudar a palavra para entender o que é essa verdadeira feminilidade bíblica e não cair nessas distorções. E a gente vê aqui, em 1 Pedro, que fala que a gente não pode, não tem problema, gente, você ser uma mulher que faz aquilo tudo, que dedica a vida para a maternidade. Eu, por exemplo, amo ter tempo para os meus filhos. Me sinto cansada? Sinto. Minha casa, às vezes, fica uma bagunça, que meus filhos estão lá brincando e tal. Fico. Tenho meus defeitos como dona de casa, vários. Mas, nem por isso, eu não sou uma mulher verdadeiramente bíblica. Eu não tenho uma feminilidade bíblica, porque não é a minha performance que faz eu ser quem eu sou. Eu sou quem eu sou pela identidade que Deus colocou em mim, e não a minha performance. Aqui em 1 Pedro, falando para as mulheres, fala um pouco dessa distorção, quando a gente foca na performance, ao invés de focar no coração e no interior. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrado a um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ou seja, tem problema buscar a beleza? Não. Mas a beleza deve ser o que é o mais importante? Não. Porque o mais importante é o coração, é o interior, a gente buscar aquela vida de devoção ao Senhor, aquele amor de estar na presença de Deus. Então, assim, na nossa casa, a gente pode pôr mesa posta? Pode, mas esse é o mais importante. De jeito nenhum, está longe. Tem mulher que nunca vai fazer uma mesa posta em casa. E é uma mulher bíblica. E ela tem a verdadeira feminilidade dela, porque ela sabe quem ela é em Deus. Então, não é a performance, não é o que ela faz, mas quem ela sabe que ela é. E, mais uma vez, aqui em Provérbios 31:30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Tem problema ser bonita? Não. Tem problema colocar a mesa posta? Não. O problema é quando a gente fala que é assim para as outras, e que é só assim, e que é sobre isso, e que é isso que te faz ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas é o temor do Senhor, é o coração que teme ao Senhor. Então, toda tentativa de padronização da feminilidade rouba a beleza da diversidade das mulheres, assim criadas pelo próprio Criador. E aí eu fico assim, sabe, eu oro para que Deus nos dê essa graça da gente ver como Deus vê
cada mulher do jeito que ela é, com as suas individualidades. Porque Deus fez cada mulher assim. Não estou falando, gente, do pecado, das negligências. Não, é o jeito de ser. Deus fez uma mulher que ama cozinhar, outra que não gosta de cozinhar. Deus fez uma que quer fazer doutorado e ter uma voz ativa na vida pública. E Deus fez uma que quer ficar só dentro de casa, lá cuidando com os filhos. Deus fez todas elas. Deus fez uma que às vezes ama ficar pensando, como a mulher se expressar através da forma que se veste, a outra que ama cuidar ali do lar, da mesa. Cada uma é do seu jeito, mas isso não significa que todas têm que ser assim. E a gente precisa ser liberto, porque isso acaba se tornando uma escravidão e a gente sai da verdadeira liberdade que a gente foi criada para si. Então, toda tentativa de obtenção da salvação pela performance é uma forma de legalismo e religiosidade vazia. E aí a gente vê aqui que a gente tem dois extremos que a gente fica correndo risco. Tanto o lado da libertinagem, que é o que às vezes o feminismo traz em suas ideias, quanto o lado do legalismo, que é o que às vezes essa feminidade bíblica distorcida traz. E aí, se a gente não foca o nosso coração em quem nós somos em Deus, que é o que a Bíblia fala, a gente acaba sofrendo. E, gente, eu já até conversei com alguns profissionais de saúde mental aí. Isso é muito sério, porque isso traz adoecimentos. Isso traz ansiedade, um sofrimento real. Isso não é só teologia. Isso é vida, isso é prática. Mulheres sofrendo todos os dias, deixando de dormir, tomando remédio. Gente, todo mundo, acontece, eu não estou falando. Eu tive isso. Eu, em algum momento da minha vida, eu estava aqui, nesse extremo aqui, ó, de achar que eu tinha que ser, fazer para ser. E eu cheguei ao ponto, assim, quem me conhece de perto sabe, eu compartilho, eu nunca compartilhei isso publicamente, eu não tenho problema de compartilhar, mas eu cheguei ao ponto de ter um burnout materno. Tomei remédio, sim, não estou falando que não estamos sujeitas, mesmo que buscando a nossa devoção, isso pode acontecer, isso às vezes são questões que fazem parte da vida. E, sinceramente, eu agradeço a Deus por tudo que Ele permitiu eu viver, porque Ele me mostrou como eu estava errada. E aí, na Bíblia, fala de uma história aqui de dois irmãos, que um tinha um coração libertino e o outro tinha um coração legalista, que é a história do filho pródigo. O que é? Né, eu vou começar a ler da metade aqui, mas vou contextualizar vocês. Era um pai que tinha 2 filhos, e um virou para ele e falou assim: pai, adianta a minha herança, porque eu quero pegar o meu dinheiro e sair daqui, eu não quero morar aqui mais na sua casa, eu quero fazer o que eu quiser. Eu vou ser o que eu quero ser. E aí ele foi. Aí o pai foi, adiantou a herança lá para ele, e ele foi embora. E aí ele gastou tudo que ele tinha e começou a viver como escravo. Ele começou a trabalhar numa criação de porcos. E aí ele começou a sentir muita fome, porque ele não tinha mais comida. Aí ele lembrou, quando ele estava lá, gente, no pior, que ele entendeu como que era maravilhoso quando ele morava lá na casa do pai dele. Porque ele tinha tudo de bom, mas ele não valorizava. Ele achava que aquilo era falta de liberdade. Ele achava que aquilo que era escravidão. E aí, quando ele foi lá para fora, viver, ser o que ele queria ser, ele viu que aquilo lá terminava num lugar de fome, de desespero. E aí, quando ele estava nesse estado, aqui, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, motivado por compaixão, correu, abraçou fortemente, ternamente o beijou. Então, o pai, ele aguardava a volta do filho. Porque ele estava longe quando o pai o viu. E quando o pai viu, ele não olhou e falou assim: ah lá, está voltando, lá vem ele. Eu sabia que ia dar errado. E ele resolveu voltar. Sabia, todo mundo que sabia que ia dar errado, está lá, tá, vai vir aqui pedir pinico. Não. O que o pai fez? Celebrou o coração do pai, ficou feliz. Teve amor. Ele amou aquele filho que estava voltando. E aí ele foi, correu, abraçou fortemente, eternamente o beijou. Ele foi até o filho dele.
E ele demonstrou amor. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos comer e festejar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Então esse pai celebrou a volta do filho. Ali não era questão de, eu te falei que você estava errado, que não sei o quê. Né? Aqui a gente, às vezes, no nosso contexto. Isso que às vezes as mulheres se apegam a essas ideias do feminismo, esse feminismo que a gente tem hoje. Né? Às vezes elas sofrem e tudo mais, e a gente fica aqui apontando o dedo. Hora nenhuma foi isso que aconteceu aqui, não era esse o coração do pai. Ele celebrou, ele falou, que bom que você está de volta, meu filho, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar que você pertence. E aí, só falar mais um pouquinho dessa parte, antes de ir para o outro filho. E aí ele, se você ler lá no início do texto, fala que esse filho pensou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, e não, ele não vai deixar eu ser filho de novo, ele não vai me restabelecer no lugar de filho. Mas se eu virar pelo menos um escravo lá na casa do meu pai, eu já estou feliz, porque eu como escravo na casa do meu pai, eu sou mais feliz do que aqui, passando fome, cuidando dos porcos. Então esse pai, ele superou as expectativas do filho, porque esse filho não se achava digno. Porque ele entendeu que o coração dele foi para longe. E que ele desejou coisas que o pai ali, bondoso, estava ali, dando com tanta coisa boa antes dele sair, ele não entendia, ele não enxergava, ele estava cego para ver a bondade do pai dele. E continuou cego quando achou que viveria feliz longe do pai. E aí ele teve um choque de realidade quando ele percebeu, meu pai é bom, eu estou com saudade do meu pai, o que eu fiz? Eu tinha tudo de bom e eu fui lá para longe. Ele falava que era para eu ficar lá e eu falava que aquilo ali era uma escravidão. Ele estava cego e ele voltou com uma clareza do erro dele. E aí, o outro filho, o mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música. Falou, o que está acontecendo aqui? Do nada, tem uma festa aqui em casa? Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou. E o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele? O que o filho ali está falando? Eu estou aqui dentro da sua casa, eu obedeço tudo que você faz, eu faço tudo certinho. E aí você faz essa festa para ele? Olha o que ele fez. Olha lá, olha a vida dele, olha as escolhas que ele está fazendo. Onde que o coração dele está, gente? Ele está dentro da casa do pai fisicamente, mas o coração dele está distante. E o pior, porque o outro ainda teve convicção do seu erro. Esse aqui está arrogante, orgulhoso, só apontando o erro para os outros. E quantas vezes nós ficamos legalistas, gente? Ao invés da gente tratar nossas irmãs em Cristo com um olhar de graça, a gente aponta o dedo. Ah lá o jeito que ela cria o filho dela, tudo errado. Ah lá, olha não sei o que do casamento dela. Ah lá outra que não casou. Olha lá, tananã, tananã. E aí eu fico imaginando o coração de Deus. Eu falo isso, gente, porque eu fui confrontada com Deus em relação a isso. Por Deus em relação a isso. E aí, eu falei, Deus, que o Senhor nos ajude a olhar umas para as outras. E uns para os outros, como igreja. Homens, mulheres, 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 homens e homens, com o olhar de Deus. Sem esse coração do filho mais velho. Confiando nas próprias obras. Porque o argumento dele ali é a obediência. Fiz tudo certinho. Às vezes a mulher é toda certinha. Está lá, ó, com a casa, os filhos, aquela coisa impecável. Sendo que o impecável, eu até usei essa palavra aqui de propósito, porque, gente, o impecável existe? O impecável é só Jesus. Quem somos nós? Quem sou eu para ser padrão de feminilidade bíblica, gente? Quem é alguma mulher? Nós aprendemos umas com as outras, por quê? Porque Deus, às vezes, revelou alguma coisa sobre ser mulher para... Eu citei aqui Elizabeth Elliot, o livro dela é lindo. Eu aprendi com ela porque Deus revelou coisas para ela que eu
Aprendi, mas isso não significa que ela é o meu parâmetro. O nosso parâmetro é a palavra, é Cristo. E quanto mais parecida com Cristo a gente procura ser, mais a gente vai ser uma esposa submissa, mais a nossa casa vai ser um ambiente de alegria. Quanto mais uma mulher solteira busca ser parecida com Cristo, mais ela vai encontrar o contentamento, a paz na vida dela. Quanto mais uma mulher divorciada buscar ser parecida com Cristo, mais ela vai entender que ela não é uma pessoa inferior no meio dos cristãos, porque ela é divorciada. Porque muitas, às vezes, não falam, mas elas se sentem assim no nosso meio. Se sentem indignas de frequentarem algumas das nossas reuniões. Mulheres que, às vezes, engravidaram, solteira, se sentem indignas de, às vezes, ir para um pequeno grupo da nossa própria igreja. E elas não têm coragem, às vezes, nem de falar, isso acontece. E a gente vê aqui o desfecho da história. O pai disse para o mais velho: meu filho, você está sempre aqui comigo. E tudo que tem é seu, no entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Então o pai foi até ele, né, voltando até aqui, esse é um fato interessante. O pai foi até o mais novo, que estava distante fisicamente, mas o pai foi até o mais velho, que também ficou, ele estava dentro da casa, mas o coração dele estava longe. E aí, o filho mais velho, outro ponto aqui do filho mais velho, os 2 primeiros mandamentos, né, lá do Antigo Testamento, e quando Jesus é questionado, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus responde: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse filho mais velho, ele amava a Deus acima de todas as coisas, ele amava o pai acima de tudo. Ele não queria nem estar lá no banquete com o pai, ele não estava se alegrando com o que o pai se alegra. Ele não estava nem dividindo a alegria com o próprio pai. Ele não estava amando a Deus acima de todas as coisas. E ele estava amando ao próximo como a ti mesmo. Quando ele olhou para o filho mais novo que estava longe e falou, não, da mesma forma que ele foi lá, e falou, eu tenho meus vacilos também. Não, que bom que meu pai me perdoa e me aceita do jeito que eu sou, mesmo eu aqui com minha arrogância, tendo dificuldade de admitir o meu pecado, achando que eu sou o impecável. E o pai, ele quer os 2 com ele. Só que o mais novo vai e o mais velho vai, no final da história, é aquela história com um final triste, né, gente? Porque acaba aqui. Não fala se o mais novo se o mais velho se arrependeu. E isso nos diz uma coisa. Se a gente vai lendo nos evangelhos, né, em Atos, a gente vê que aquelas pessoas, aqueles que perseguiram Jesus e que não entenderam que ele era o Messias, eram os mestres da lei e os sacerdotes. Paulo, quando estava no seu ministério de proclamar as boas novas, ele foi perseguido pelos mestres da lei e dos sacerdotes. A gente precisa conhecer a palavra, mas acima de tudo, a gente precisa ter esse coração que assenta no banquete do Pai. Reconhecendo as nossas individualidades, os nossos próprios pecados. E entendendo a individualidade do outro e o pecado do outro, com o olhar de graça, o olhar de compaixão, que tem lugar para todo mundo nessa mesa. Cada um do seu jeito. Nosso Deus, nosso Pai é um Deus amoroso. E Ele corre atrás daquele que tem um coração que... daquela mulher, às vezes, que eu não quero ser submissa, meu marido é... Né? Quem não tem seus momentos assim, né, gente? E o mais interessante é isso, que nós, às vezes, a gente é filho mais velho e filho mais novo, tudo junto. Todos nós. E a gente pode se arrepender e agradecer a Deus, porque não é pelo que nós somos que Ele nos recebe no banquete. É pelo que Ele é. Há quem diga até que o título da história do filho pródigo é um título equivocado, porque ele é tendencioso. Porque o problemático da história é o filho pródigo, ou é o outro lá. Na verdade, essa história não é sobre o filho pródigo, e sobre o filho mais velho, arrogante, legalista, que confiava em sua justiça própria. Essa história é sobre o amor de Deus, que inclui o mais novo e o mais velho na mesa, e que corre atrás de todos nós. Nós não merecemos. Sabe, o que Deus nos fez para sermos essa verdadeira feminilidade e a verdadeira masculinidade é algo acima do que nós somos, todos nós, mas pela graça dele,
Ele nos convida a participar desse banquete, nos convida a participar dessa história dele. Igual eu falei, né? Eu estou aqui, eu não sou uma mulher perfeita, mas é pela graça dele que hoje eu estou aqui em paz de compartilhar essa mensagem. Não que eu seja isso ou aquilo, não. Mas por causa do nosso Deus, que eu sei quem é esse Deus. Eu sei que Ele nos recebe como nós somos. E aí eu queria fazer uma oração. Antes, só compartilhar aqui as perguntas de reflexão no final. Você tem olhado para as mulheres com as lentes da verdadeira feminilidade? Nós, mulheres, temos nos olhado com a verdadeira feminilidade, porque muitas vezes a nossa autocobrança, o nosso perfeccionismo nos adoece. E a gente fala que isso é ser cristã, fica igual com o filho mais velho lá, né? Mas eu estou fazendo tudo certinho, Deus! E isso, como está o nosso diálogo com nós mesmos sobre ser essa mulher? Como está o nosso, quando a gente olha para outras mulheres que às vezes fizeram opções de vida diferentes da nossa, como tem sido o nosso olhar? Homens, vocês têm olhado para as mulheres como co-herdeiras da graça, como imagem e semelhança de Deus? Como você pode ajudar mulheres ao seu redor a olharem para si mesmas com as lentes da verdadeira feminilidade? Então, eu queria orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Porque não é sobre nós, Pai. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o nosso sucesso como profissionais, ou como mães, ou como esposas, se casamos ou não casamos, se o nosso casamento acabou ou não acabou. Não é sobre isso, Pai. É sobre o teu amor que vai até nós e nos recebe, e busca estar conosco, e se alegra quando a gente deseja estar na sua presença. Então hoje, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor restaure em nós, Pai, no nosso coração, de todos nós, mulheres e homens, a alegria de estar na tua presença. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que a gente possa ver a beleza que é estarmos dentro da sua casa. A beleza que tem em cada uma das coisas que o Senhor criou como harmonia, a beleza da submissão, a beleza do homem ser o cabeça e o equilíbrio disso, Pai. Não as distorções, não a tentativa de dominação. Pai, que o Senhor restabeleça em nós, Pai. Que o Senhor, Pai, calibre o nosso coração, Pai, nisso que o Senhor deseja de nós e nos deu o privilégio de viver, Pai, todas essas coisas, porque é um privilégio, não é escravidão, não é falta de liberdade. O Senhor nos dê essa verdadeira liberdade, Pai, de vivermos aquilo que o Senhor nos criou para vivermos. O Senhor nos dê a liberdade de viver a identidade que o Senhor nos deu, Pai, como mulher e como homem. Que o Senhor nos dê a compreensão cada dia mais profunda, porque são coisas tão bonitas e profundas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, e nos ajude a sermos também, Pai, pessoas que se levantam contra toda forma de injustiça, contra mulheres, contra homens, contra todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Porque esse também é o nosso chamado como igreja, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua sublime graça, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos como convidados desse banquete maravilhoso que o Senhor tem, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E nós devemos tudo ao Senhor. O Senhor é o nosso tesouro e nós somos vaso de barro. Nós não queremos confiar, Pai, naquilo que fazemos. Nós não queremos confiar, Pai, na nossa própria obediência, mas no teu amor, Pai. Ensina-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nos dê, Pai, o teu coração, Senhor, em relação a isso. É o que eu clamo ao Senhor, Pai, que a Luzeiro seja conhecida, Pai, pelo amor que ela tem uns pelos outros, Pai. Que o Senhor nos dê o privilégio de vivermos isso, Pai, como uma realidade diária em nossas vidas e no nosso casamento, ou no nosso trabalho, na nossa vida de solteiro, seja lá como cada um vive, Pai. Que o Senhor nos ensine a viver esse amor, a transbordar esse amor, Pai, a partir daquilo que o Senhor tem derramado dentro de nós, Pai. Derrama uma porção nova do teu amor em nós nesse dia, Pai. Nós queremos conhecer ainda mais desse amor que é difícil de entender, de tão inexplicável que ele é, Pai. Que o Senhor arrebate nosso coração, Pai,
com teu amor, e que a gente possa se alegrar com aquilo que o Senhor se alegra. E eu quero te agradecer por quem tu és, que mesmo sem merecermos, o Senhor veio até nós e morreu na cruz, em nosso lugar. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor.